Olá, quinto ano. Hoje nós vamos ver então sobre um tema chamado censura. Mas o que é censura? Talvez você já tenha sido censurado em sua casa ou em algum momento da sua vida, algum lugar que você esteja fazendo alguma coisa e de repente você foi censurado. E você nem sabe que foi censurado por isso. Sabia? Sabia que censurado ou censura, né? É um ato de reprovação. As pessoas, algumas vezes, né, nos reprovam, né, aquilo que a gente está falando e fala, não faça isso, ou não fale isso, porque pode ser prejudicial para algumas pessoas, ou pode denegrir a imagem de outras, ou você está sendo contra tal princípios, então você fique quieto, não fale, não faça, não demonstre, não faça certas coisas, tá? Então nós vamos falar hoje sobre censura. Em uma parte, né, da história do Brasil, nós vimos que essa censura, né, ela foi bem atuante nos brasileiros. Então nós vamos ver hoje sobre a criação do DIP. Mas o que é esse DIP? É um departamento de imprensa e propaganda que foi criado em um determinado período da história que nós vamos ver nesse momento. Então, hoje nós vamos ver sobre a criação do DIP. Mas o que é o DIP? É o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado durante o governo Vargas, né? Em 1939 foi feito, né, inventado, né, foi criado esse departamento com o objetivo de produzir propagandas políticas estatais por meio de filmes, cartazes, livros, documentários, músicas, cartilhas escolares, entre outros materiais. Nesses materiais todos que foram criados, o presidente da República, que na época era Getúlio Vargas, ele era exaltado, né, como o pai dos pobres. Ele passou 15 anos no governo, então, depois mais 4, e eles então, ali ele era exaltado como o guia dos brasileiros, o amigo das crianças, o responsável por dar benefícios sociais ao povo brasileiro, então. Então ele criou um vínculo muito grande de amizade, uma propaganda em que enaltecia ele era quase que um endeusado pela população, né? Ele passou bastante tempo lá e então ele criava benefícios para que os pobres gostassem dele. Também foram criadas algumas datas festivas, como dia do aniversário do presidente, olha que absurdo, né? Dia 19 de abril, dia do aniversário do presidente. Foi criado o Dia do Estado Novo, que era dia 10 de novembro. Depois, o Dia do Trabalho, que era dia 1º de maio, que já existia essa data comemorativa, né? Era uma data comemorativa internacional e foi especialmente valorizada durante, então, o governo de Vargas, de Getúlio Vargas, que era o presidente. E ela foi transformada, então, em feriado nacional. Veja bem, o DIP também atuava como censor de todas as informações vinculadas em jornais, revistas, rádio e outros meios de comunicação e de cultura, como o teatro, o cinema e os livros em geral. Olha só. Por outro lado, o DIP elogiava e fazia propaganda das realizações do presidente e do governo pelo país afora. Por outro lado, ele proibia que se divulgasse questionamentos ou críticas a eles. Então, esse departamento de imprensa e propaganda, na verdade, ele era um espião. Foi feito para monitorar tudo que era falado, divulgado na imprensa, seja ele por rádio, seja ele nos teatros, nas revistas, nos jornais, enfim, nos livros de infantis, né, livros escolares. Esse departamento, então, foi criado para inspecionar, olhar, ficar de olho para ver se existia alguma crítica ao presidente, para ver se alguém tinha alguma ideia contrária à forma de governo, porque se tivesse, eles já iam em cima e retiravam. Eles, por outro lado, eles aproveitavam, né, esses meios de comunicações, para eles poderem fazer elogios ao presidente, realizar propaganda dos feitos, tudo que o presidente fazia, as criações, os eventos, eles colocavam então na mídia
para que o presidente fosse aplaudido por todos e todos então falassem, olha que presidente bom que a gente tem, ele é o máximo. Ele queria, na verdade, era isso, né? Então, servia como uma forma de censura, porque ele estava de olho nas coisas que o povo via, né? Ele não gostava, eles não queriam de forma alguma que existisse questionamento, crítica, dúvida. Mas para onde que está indo o dinheiro? Mas será que está investindo de maneira certa? Então, esses questionamentos o povo não podia ter. Então, o DIP ficava de olho. Só que o DIP, ele então ficou só por 6 meses, né? Em 1945, então, ele já foi extinto, tá? Ele acabou. Na nossa página 88, então, na atividade Investigue, vem aí, então, a sua atividade avaliativa e você vai falar sobre a censura. O que é essa tal de censura? Em sua opinião, é democrático o ato do governo de censurar e proibir notícias e opiniões que não lhe favoreçam? Será que isso é uma democracia? Lembra que democracia é o povo que está falando, né? É a participação do povo. Todo o povo elege, então, os governos, né? Os nossos líderes políticos é o povo que faz. Será que, na sua opinião, será que isso é democrático? É participação do povo? Será que é um ato democrático isso de censurar, proibir as pessoas de dar opinião que não lhe favoreçam? Imagine hoje as pessoas não poderem dar opinião sobre o presidente Bolsonaro ou sobre o ex-presidente Lula. Quanta gente falando Lula fora, ou Lula livre, ou volta Lula, ou então, o presidente Bolsonaro presta, Bolsonaro não presta. Já pensou se hoje as pessoas não pudessem dar a sua opinião, se gosta ou se não gosta? Você é a favor disso? Será que isso é bom, sim ou não? Agora, ele está dizendo também sobre os prejuízos que a censura causa no meio de comunicação. Será que trouxe para a democracia brasileira um prejuízo a censura? Comente então aí no seu trabalho. Então você vai fazer como atividade avaliativa uma pesquisa sobre censura. Primeiro você vai colocar então em seu caderno, tá? Em seu caderno com uma letra bem legível, de 15 a 20 linhas, você vai escrever então, vai dissertar o que é a censura, tá? Você vai procurar, vai pesquisar no dicionário, vai pesquisar na internet, vai perguntar para os seus pais o que é a censura, de que forma ela é usada ou já foi usada. Será que hoje ainda existe censura em alguns pontos? Em que momento da história do Brasil a censura foi duramente imposta? Nós vimos aí que na era Vargas foi duramente imposta, né? E quais eram as consequências para as pessoas que não cumprissem essas ordens de parar de falar, de não obedecer às ordens, que não era para criticar o governo? O que era feito então com essas pessoas? Você sabia que muitas pessoas foram exiladas, ou seja, foram mandadas para outros países e proibidas de voltar, como se elas estivessem presas em outros países, porque elas eram contra a forma de governo do Brasil? Muitas pessoas, muitos artistas, políticos, eles foram mandados embora para outros países para que eles ficassem lá, porque eles eram censurados, tá? Então, você poderá fazer esse trabalho e entregar até o dia 9 de setembro, semana que vem, tá? Então, você tem uma semaninha aí para estar postando a sua atividade no Eclass, tá certo? Faça bem bonito que essa atividade, então, vale nota. Na página 89, então, nós vemos um quadro, o que você vê? E nós vemos, então, que tem ali um quadro com o presidente fazendo carinho nas crianças, né? Não lembra que ele era considerado o pai das crianças, o presidente do povo, né? Então, está perguntando assim, observe com atenção as imagens e leia o texto nelas contida. Olha só, então, o texto que vem contido ali, do lado da imagem, vem dizendo crianças, dizendo para elas terem amor pela pátria, pelo lar, pelas escolas, culto à pátria, né?
que a vida prática e todas as probabilidades de êxito, só o amor constrói, amando o Brasil forçosamente, construirão suas mãos altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento, animando cada coração brasileiro. Então tá trazendo ali um texto dizendo que as crianças têm que amar a pátria. Desde pequenininhas, as crianças já eram conduzidas, né? Quase que tendo uma lavagem cerebral ali, dizendo que as crianças têm que cultuar e ter amor pela pátria para elas serem bons cidadãos no futuro, né? Então nós vemos ali a ilustração da cartilha, a juventude no Estado Novo. O DIP, então, foi um agente importante da divulgação de imagens do progresso e desenvolvimento associado à figura do presidente Getúlio Vargas. Então, esse departamento, né, de imprensa e propaganda, ele era então responsável por fazer toda essa divulgação do presidente, o máximo, o presidente do povo, o pai do povo, né? Número 1, de acordo com as ideias do Estado Novo, o que o povo brasileiro deveria amar e cultuar? Já está dizendo ali, né? Ele deveria amar e cultuar o quê? A pátria. A pátria deveria ser amada e cultuada. Segundo o texto, dessa forma, os brasileiros a conduziriam aos mais altos destinos entre as nações. Olha só, então nós temos que amar a pátria para ter os mais altos destinos nas nações, né? É uma coisa bem específica, né? De amor mesmo à pátria. Número 2. De que maneira a pessoa de Getúlio Vargas é representada na imagem? Como é que ele está sendo representado ali na imagem? Ele é retratado por alguém afável, amoroso, amável, né? Cuidador, preocupado com as crianças. Será que realmente era ou só era propaganda mesmo, né? Mas diga ali como é que ele estava sendo representado pela imagem ali. Uma pessoa querida, né? A número 3 diz assim: nas demais propagandas do DIP, a imagem do presidente é normalmente associada a quê? Então, nós dizemos que tem tanto nas propagandas como nas frases contidas nas propagandas do DIP, a figura do presidente é associada ao progresso da nação. Tudo isso nós estamos fazendo para que vocês tenham sucesso, tenham progresso, mas para isso vocês precisam amar a pátria, cultuar a pátria. A pátria é a sua mãe. E ele dizendo que a pátria era a mãe, com certeza ele como presidente seria o pai da nação, né? Então o presidente é associado ao quê? É o pai da nação, né? A figura do presidente como o progresso da nação. Então nossa aula chegou ao fim. Espero que sempre que que você tenha um questionamento, você possa ter a liberdade de falar, porque nós estamos aqui sempre para ouvi-los. E quando Jesus também esteve aqui na Terra, ele ensinou que nós poderíamos falar, que ele sempre estaria pronto para ouvir. E hoje mesmo ele também está pronto para ouvir. Então, muito obrigado pela sua atenção e obrigado também, né, a Deus, porque nós temos a liberdade de falar o que pensamos. Até a próxima aula. Beijos!